junho. E aí eu queria saber como é que a gente faz para tentar mudar essa situação. Irecê, que é a última da Irecê. Boa noite, eu sou o Pedro, sou enfermeiro do município de Xique-Xique, coordenador da atenção básica. A minha colocação aqui é para finalizar, parece que está todo mundo cansado mesmo, né? Sobre a avaliação das unidades, tanto das antigas, que já fizeram parte do primeiro ciclo, e dessas que estão no primeiro ciclo agora. Me parece, pela colocação de Carlos, que elas terão o mesmo critério de avaliação. Tendo em vista que as últimas equipes a serem aderidas ao PEMAC têm aproximadamente 4 meses, me parece ser injusto você avaliar da mesma forma uma equipe que fez uma adesão há 4 meses e uma equipe que já fez uma adesão já fez uma avaliação de 6 meses e vai se fazer a segunda avaliação. Aí eu coloco o instrumento de avaliação para essas duas equipes, a que fez adesão agora e a que fez anteriormente, vai ser o mesmo? É justo uma avaliação com esses critérios? Outra coisa que eu queria colocar, em relação à gratificação do PEMAC. Sei que isso já deu muitas discussões em vários campos, em vários espaços da DIS, aqui já discutimos bastante. O que eu não tenho bem claro é a seguinte questão: alguns municípios gratificaram seus profissionais já, outros municípios não gratificaram, e fica essa questão por resolver e sem uma definição clara e para todos, ao uniforme. Nós não temos essa definição clara, uniforme. Temos uma minuta que nos autoriza a levar para o procurador avaliar. Existe uma proposta de gratificação de uso do recurso, 60% para compra de materiais e uso da unidade, 40% para gratificação de profissionais e 10% para apoio institucional. Eu entendo que, se não colocar algo mais sólido, mais definitivo, mais definido, a gente fica um pouco à deriva no nosso pensar, cada um pensando de uma forma e talvez não resolvendo as coisas da melhor forma. Sei que a atenção básica ela deve funcionar independente de qualquer gratificação que nos venha de qualquer instância do governo. É o nosso trabalho fazer o melhor para a nossa população. Mas quando tem uma política de gratificação para os nossos profissionais, eu acho que isso tem que se tornar claro para todos, para que a gente possa gratificar bem e para que as pessoas tenham um retorno, deem um retorno também com mais satisfação do seu dia a dia no trabalho e que esse questionário todo, toda essa avaliação que é feita do PEMAC seja feita com mais prazer por todos, por mim, que sou coordenador, pelo enfermeiro, pelo técnico, por todos que estão envolvidos nesse processo. Eu acho que essa é a minha colocação. Respondendo algumas questões, e aí eu passei algumas informações aqui para o Antônio Carlos para ele conseguir ajudar nós em algumas respostas. Gente, desculpa, eu tive que sair rapidinho, mas Cristiano acabou trazendo agora os questionamentos. A colega que comentou sobre o ciclo, a questão cíclica do programa que eu comentei na fala anterior. A gente sabe da dificuldade, a gente tem dentro desse período um período de eleição municipal, onde o fervor de eleições municipais em cidades pequenas, que representam mais de 70% dos municípios baianos, são cidades de pequeno porte, isso reflete diretamente na qualificação e no processo de trabalho da estratégia de saúde da família, certo? Por 2 grandes motivos. A gente não tem, certo, salvo os agentes comunitários de saúde, certo, relações
desprecarizadas do trabalho, ou seja, substituição de profissional, isso leva a retrabalho, certo? Substituição de coordenações, substituições de secretários de saúde, isso tudo a gente entende, certo? Que é dificultador, que muitas vezes atrapalha o processo. Tá? Mas é aquilo, a proposta do PEMAC dele ser cíclico permanente, tá certo? Para que a gente consiga ter uma série histórica de informação da qualificação, tá certo? Se a gente não fizesse esse ciclo agora, pautado em motivações como essa, a gente perderia uma das grandes motivações do PEMAC, que é monitoramento e avaliação da estratégia de saúde da família. Tá certo? Mesmo com essas dificuldades, mesmo com o fato de processos eleitorais ter desconstruído literalmente gestões inteiras, de processos fantásticos que a gente tem relato, a gente sabe que essas equipes, de alguma medida, vão ser prejudicadas com essa avaliação externa que vai acontecer agora em outubro, tá certo? Mas para o todo, para o programa em si, para que o que ele se propõe, é fundamental a gente permanecer os ciclos e cumprir, certo? Essa perspectiva de a cada 18 meses a gente ter uma avaliação externa, e com isso os dados que ela nos traz, na perspectiva de fazer uma avaliação crítica para planejarmos nossas ações. Tá certo? A questão, o Cristiano passou, é a dificuldade no sistema do AMAC. O AMAC, esse ano passado, houve um sistema para a autoavaliação. Esse ano não existe. Não há mais necessidade da equipe, tá certo, de informar no AMAC, quer dizer, na plataforma, informações do AMAC, que teve no primeiro ciclo. Entendeu? Então, a avaliação que vai ser feita, se a equipe fez ou não a aplicação do instrumento, vai ser feita pelo avaliador no ato da avaliação externa, tá certo? Que é onde ele vai pedir as atas, vai pedir as matrizes de intervenções, o consolidado das notas com as médias, todo aquele material que o Cristiano trouxe na apresentação dele. Aí muitos podem perguntar por quê? Foram limitações logísticas do Ministério da Saúde. Ou saía o ESUS ou saía o sistema do AMAC completo. Então, houve uma opção, entendeu, da gente priorizar a construção do software do ESUS, e o AMAC nesse ciclo, não é permanente isso. Possivelmente no próximo ciclo a gente vai voltar com o sistema do AMAC de forma mais qualificada, para que a gente possa condensar essa informação, que é uma informação interessante. A gente tem consolidados de informações do primeiro AMAC que o sistema nos deu, que são pertinentes, certo? A gente perde esse consolidado, esse ciclo, por falta de estrutura do Ministério da Saúde em consolidar esse sistema, tá certo? Mas possivelmente no próximo ciclo a informação do AMAC também vai para a plataforma, como foi no primeiro ciclo, certo? A questão do financiamento da informação e do ESUS, né? Para além do CDS, como eu disse, que é um processo mais simples, certo? A consolidação da proposta de prontuário eletrônico para o Sistema Único de Saúde, e quero dizer que já existe uma versão preliminar para o ESUS hospitalar, o ESUS média e alta complexidade, ou seja, o ESUS é um passo, o ESUS AB é um passo de um processo, certo, de uso consciente tecnológico da informação de saúde em prol da qualificação do cuidado. Certo? Hoje a gente sabe que a informação do prontuário eletrônico ele não tem, do prontuário da equipe de saúde da família, que é um banco de dados fundamental nas urgências e emergências, a gente sabe que a gente não tem acesso. Certo? É um banco fundamental na retroinformação, para a atenção básica, quando o paciente vai para a média e alta complexidade se tratar, ela volta sem nenhum tipo de informação. Então, ou seja, isso é um gargalo. Tá? E o ESUS, na verdade, na proposta ESUS, é uma proposta de informatização de todo o Sistema Único de Saúde, que se inicia com a atenção básica. E o financiamento para informatização e conectividade, que são duas premissas para que o processo ganhe em escala e consiga, de fato, qualificar o cuidado, tá certo? Está sendo feito, primeiro, com o Ministério das Comunicações com relação à banda larga, que já foi pactuado e conversado com vocês aqui hoje. E o outro passo, com os estados. E um termo eu tive presente, inclusive o Cristiano teve presente, é uma conversa na construção desse termo de cooperação entre o Ministério da Saúde e o Governo do Estado da Bahia, na construção de uma perspectiva de como a gente vai ajudar os municípios na informatização. Hoje existe um diretivo,
uma direção dada pela equipe da CAA, do Ministério da Saúde, que um prontuário eletrônico para funcionar de forma ideal dentro da equipe de saúde da família precisariam de 7 a 8 máquinas funcionando. Por quê? Porque a informação ela entra através do computador no momento do atendimento e do procedimento. Então, todo profissional que, porventura, produz algum tipo de informação, ele precisa ter um computador na sua frente. Então, quer dizer, essa perspectiva, esse número, a gente multiplica aí, são 4.000, aqui na Bahia são... Unidade 4.211, eram menos 561. Estamos falando aí de... unidades. Um quantitativo de computadores muito grande. E existem formatos para isso. Existem centrais que distribuem tela e teclado, certo? Que é às vezes uma opção mais barata, mas tem a perspectiva de manutenção. Ou seja, e essa discussão está acontecendo, certo? O governo do Estado está construindo com o Ministério da Saúde esse termo de cooperação e discutindo, inclusive, financiamento. Há uma perspectiva de financiamento pelo BNDES e várias outras instituições envolvidas nessa questão de informatizar a atenção básica para suportar um prontuário eletrônico. Tá certo? A questão da solicitação da avaliação externa. De fato, na portaria ela tem essa premissa, está escrito exatamente como a colega colocou, que o município ficaria inapto à participação dos próximos ciclos, caso ele não solicitasse a avaliação externa. Essa solicitação de avaliação externa no primeiro ciclo, ela aconteceu pela CIB, autorizando o conjunto das equipes participantes do PEMAC. Foi identificado, eu não tenho registro e nem procurei saber se nos outros estados foram dessa forma, tá certo? Mas que eu me lembre aqui na Bahia, que eu estava aqui no processo, houve essa resolução CIB autorizando o coletivo de equipes aderidas na Bahia, certo? Como se fosse uma solicitação coletiva da avaliação externa. Então, nenhum município, certo? Por esse motivo, foi penalizado no PEMAC ciclo 1, tá certo? O caso que a colega colocou de julho, certo? Que recebeu e não está recebendo mais, porque o recurso está atrasado, tá certo? O recurso está atrasado mesmo, há uma dificuldade do Fundo Nacional, essa foi uma discussão na última vida minha em Brasília, tá certo? O Fundo Nacional está resolvendo essa questão, não é uma questão orçamentária, mas sim processual de pagamento, tá certo? E que vai regularizar. Mas vale salientar também, só para a critério de esclarecimento, que se a equipe, por algum motivo, certo, for suspenso o seu recurso, o PEMAC também é suspenso, quero lembrar disso. E quando se retorna também com o PEMAC. Tá? Então, avaliar se essa equipe, no caso citado, se ela não teve algum processo de suspensão. Esse processo de suspensão ele só pode acontecer por 2 motivos, gente. Inconsistência no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que aí é automático, certo? Inerente à vontade de qualquer uma das esferas, o sistema acusa e ele está autorizado a suspender o recurso. Tá certo? Mas cabe justificativa, como vocês sabem, através do anexo 3. E a outra é relatório conclusivo de processos auditor, seja estadual, federal ou dos órgãos de controle. Tá certo? Então, só são esses 2 motivos que levam. Então, avaliar se houve algum processo auditor com processo conclusivo, que suspendeu, chega no DAB e é suspenso pelo DAB, ou o SENES que faz o corte automático. Tá certo? A questão da gratificação. Eu entendo perfeitamente a angústia do colega, acredito que trabalhador em saúde, que falou. Sei da atenção dos municípios, em especial dos trabalhadores, para o Ministério da Saúde, que ele defina regras mais claras sobre a questão do repasse de parcela do recurso para o trabalhador. Tá? Só que eu quero lembrar sobre a questão das funções federativas de cada membro desse. O Poder Executivo, ele vive, certo, no município. O Ministério da Saúde não teria poder, entendeu, de induzir, de determinar, certo, percentual de gratificação, até porque isso interfere nos gastos de pessoal do Executivo, quem responde a ele, tá certo? Agora, existe um entendimento e uma indução do Ministério da Saúde.
o entendimento do potencial da remuneração variável como indutor da qualidade, indutor, mobilizador da equipe, a gente tem consciência disso. Inclusive, a gente tem blogs e espaços de discussão, e inclusive de material, de postagem de material com relação a isso. Então, o que cabe a nós é, nesses espaços, certo? Tentar sensibilizar os gestores na perspectiva que é potente esse tipo de iniciativa. Tá certo? Existem várias experiências. A gente tem hoje um banco de mais de 150 projetos de leis, por exemplo, onde tem das mais variadas tipos de divisão do recurso. Agora, tem uma coisa boa que eu acho, é que esse processo faz com que um espaço que não é muito visitado, que é de discussão gestor e trabalhador, se fortaleça. Certo? A questão do próprio instrumento de avaliação externa classificar como estratégico a remuneração por desempenho, entendeu? Ou seja, o padrão que mais vai classificar na certificação, dentre eles está a remuneração por desempenho. Isso é uma prova de que o Ministério entende que é potente, que está tentando induzir, certo? Agora, essa indução, ela só se faz concretizar se os dois atores nesse processo sentarem e discutirem, que é o trabalhador e o gestor, tá certo? Não há perspectiva e nem de fato e nem de direito para que o Ministério afine mais do que já está dado no PEMAC com relação à transferência de parte do recurso PEMAC para o trabalhador. Tá certo? Sim, a equipe do primeiro e segundo ciclo, que foi o mesmo colega que comentou. Certo? A adesão é aquilo, o processo, por ele ser cíclico, tá certo? E os prazos serem esticados, por exemplo, a avaliação externa no passado durou 6 meses praticamente para ser concluído. Esse ano não vai ser diferente. A gente vai acabar esse processo lá para maio do ano que vem, finalizar. Aí dá a falsa impressão de que parece que o processo só se findou quando ele terminou. Pelo contrário, a gente conta o primeiro. Tá? Começou a avaliação externa em outubro, começou a contar. A primeira equipe foi avaliada, passa-se a contar um período para o próximo passo do programa. Tá certo? Então, a adesão, o final do processo, o início de processo de adesão, que esse ano teve a pré-adesão, depois a contratualização, tá certo? Então, já na adesão, o município tendo contato com os instrumentos no período de adesão que ele está querendo participar de um programa, ali já começa a contar um período. Entende? Mas eu sei também, certo, que aí volta a primeira fala, que vários processos políticos e administrativos da gestão nacional contribuíram para atrapalhar um pouquinho esse processo. Então eu acho que é um pouco mais de calma que a gente tem que ter, tá certo? Posso já fazer minhas considerações finais? Eu queria só trazer, assim, para finalizar aqui, esse espaço eu acho fundamental, que tanto a universidade, junto com o Estado, quanto com o Ministério da Saúde, a gente está com uma pré-agenda já de oficinas, pelo menos uma oficina em cada macro-região, com essa pauta, para a gente poder fazer essa discussão mais de perto e conseguir espaço de discussão em todas as macro-regiões de saúde, tá certo? A gente vai, assim que a gente conseguir fechar essa agenda, tá certo? A gente vai disponibilizar isso através da DAB para todas as regionais, para vocês se organizarem, para a gente fazer uma conversa bacana aí no território. Eu vou estar participando dessas agendas, tá certo? E queria, para finalizar, fazer uma discussão simples sobre sentido e significado, tá? Muitas vezes, pessoas, instituições e coletivos perdem o sentido das coisas, o sentido que direciona, no sentido na perspectiva de direcionar, certo? Porque não conseguem encontrar significado nas coisas. Tá? Porque quando o significado se perde, você perde o rumo. Certo? A gente precisa qualificar o significado de tudo isso que a gente está vivendo na atenção básica. O significado do porquê. O porquê do PEMAC? Qual é a ideia? Qual é o que motivou essas pessoas a pensarem nisso? Certo? Tentar dar significado a tudo isso que a gente está falando, a ESUS, a PEMAC, a tanta coisa, entendeu? Que eu acho que era super importante a gente refletir sobre o significado para a gente começar a dar sentido às ações. Ações de gestão, ações de coletivas, ações de equipe. Então eu faço aí um pedido para todos vocês, certo? Que discutam um pouco sobre sentido e significado para a gente tentar dar valor de uso e a gente conseguir resultados efetivamente para a atenção básica e para o usuário. Obrigado aí para vocês.
Bom, acho que só para finalizar, a gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram dessa videoconferência. A gente acho que tem um produto bem consistente. Tem algumas questões que a gente não respondeu e que a gente vai fazer o possível para entrar em contato. E agradecer todo o apoio da DIRES, que propiciou todo esse contato, essa mobilização regional. Isso é de extrema importância. E dizer uma boa tarde ou boa noite, né, e até uma próxima videoconferência. Obrigado.